Olá a todos do terceiro ano. Dentro das aulas de História, hoje vamos falar sobre a Guerra Civil Espanhola. Teve os antecedentes. Em 1923 até 1930, houve uma ditadura de tipo fascista, né, de extrema-direita na Espanha, do general Primo de Rivera. E a monarquia espanhola esteve muito ligada a essas ditaduras fascistas na Espanha. Essa ditadura caiu porque o povo espanhol fez pressão para ela cair em 1930, sob pressão do povo, ela caiu. E em meio a muitas agitações sociais e políticas, o clima estava tenso, polarizado entre a esquerda e direita, ou extrema-direita. Que são situações que vamos ver em vários períodos da história, né? Inclusive hoje vemos muito essa polarização. E dentro desse clima tenso, os republicanos ganharam as eleições municipais em 1931. O que eram os republicanos? Republicanos eram frente de várias ideologias, vários partidos, vários movimentos, inclusive de várias tendências. Tá? Tinha desde liberais, tá? Ou seja, tinha desde uma direita moderada, vamos dizer assim, uma direita liberal, o centro, né, os moderados, até sociais-democratas, né, a centro-esquerda, a esquerda, até esquerdas mais radicais, e até anarquistas entraram também, embora normalmente anarquistas votem nulo, né, e sejam contra qualquer tipo de governo, eles acharam que deviam, alguns anarquistas acharam que deviam entrar para essa frente ampla, republicana. Por que republicanos? A Espanha era uma monarquia. Monarquia é o governo de um rei ou imperador, ou rainha ou imperatriz. E no caso, a monarquia espanhola estava muito ligada a uma visão muito conservadora, de extrema-direita. E quem que era a extrema-direita na Espanha? A própria monarquia, a Igreja Católica na Espanha era muito conservadora, né? Os militares, a burguesia, né, a classe rica urbana, e também os latifundiários, os grandes proprietários rurais. Então, todos os setores eram de extrema-direita, eram ultraconservadores. E não queriam nenhum tipo de mudança, nem que uma mínima que seja. Veja bem, para a extrema-direita, qualquer tipo de mudancinha mínima que seja já é comunismo, já é, né? E às vezes é só democracia, às vezes é só uma melhoria para as classes mais pobres, mas qualquer melhoria para as classes mais pobres, uma reforma agrária, por exemplo, distribuir terra para os camponeses, que até é uma coisa que países capitalistas mesmo fizeram, reforma agrária, né? Estados Unidos fizeram, reforma agrária deles lá, né? Mas aí já é vista como coisa de comunista. Então, ensino gratuito, ampliado para atingir os mais pobres. Era vista como coisa também de comunista. Então, qualquer tipo de mudança para beneficiar os mais pobres, para democratizar a sociedade, já era vista como coisa de comunista. E assim é que a extrema-direita pensa até hoje, né? Mas então, os republicanos, abarcando toda essa frente ampla que ia desde liberais, centro, centro-esquerda, esquerda, até uns anarquistas entraram aí, ganharam as eleições municipais e queriam criar uma república. O que é república? Na sua origem, res pública significa coisa pública. Então, teoricamente, república é um sistema de governo que procura atender aos interesses de toda a população, da população em geral, sem privilegiar ninguém. E onde a coisa pública, né, os interesses públicos, os interesses de todos, tem prioridade sobre os interesses particulares.
E se a república, então, for democrática, o povo vota nos seus governantes, que ficam lá um certo tempo, depois saem. Também tem os representantes do povo, né, os deputados e senadores, vereadores, por exemplo, aqui no Brasil, né, o nome que se dá aqui, poder legislativo. E tem o poder executivo, que aqui no Brasil, por exemplo, poder executivo, presidente, governadores, prefeitos, são os poderes executivos a nível federal, estadual, municipal, certo? E poder legislativo são aqueles que o povo vota para serem seus representantes. Como no Brasil temos aí deputados federais, estaduais, senadores que representam o Estado, e no nível da cidade, os vereadores, câmaras municipais, tá? São representantes do povo. Então, nessas eleições de 31, os republicanos, então, queriam criar uma república e queriam acabar com a monarquia, porque a monarquia era ligada a esse conservadorismo exacerbado. Então, foi criada a República na Espanha, especialmente quando os republicanos ganharam as eleições em 1936, né, a Frente Popular ganhou as eleições em 1936, então esse projeto de criar essa república ganhou força, uma república popular, democrática. E, logicamente, isso aí incomodou os conservadores. Então, em fevereiro de 1936, a Frente Popular, os republicanos, ganharam as eleições. A extrema-direita não aceitou o resultado e já partiu para o golpe de Estado contra o governo eleito democraticamente da Frente Popular, né? Esse governo aí, que abarcava, então, centro, esquerda e até alguns anarquistas, como falei. A extrema-direita não aceitou o resultado e a extrema-direita era liderada pelo general pelo general Franco. Então aí surgiu o partido da extrema-direita chamado Falange. Então o general Franco liderou esse golpe de Estado contra o governo eleito da Frente Popular e o povo que apoiava esse governo, né, o povo espanhol que votou aí nesse governo, reagiu e partiu para a luta armada. E foi assim que começou a Guerra Civil Espanhola. Então, de um lado havia a extrema-direita, do outro lado estavam a esquerda e as forças que eram a favor da democracia e que reagiram contra esse golpe. E logo em 1936, veja bem, o maior poeta da Espanha, poeta maior da Espanha, o Federico García Lorca, era republicano. Lorca também é conhecido por suas peças de teatro. E logo no começo ele foi fuzilado pela extrema-direita, né, pelas tropas militares da Falange. E até como último pedido, ele pediu para tirar a venda dos olhos dele, para tirar o capuz, né, para ele ver a lua. Atenderam o último pedido e depois ele foi fuzilado. Também havia artistas do lado da extrema-direita. Por exemplo, o pintor espanhol Salvador Dalí era fascista. Ele é normalmente conhecido é o nome mais conhecido entre os pintores surrealistas. Só que ele foi expulso do movimento surrealista por ser fascista, né? Porque o surrealismo foi criado pelo André Breton, que era de esquerda, era trotskista. Agora, dentro do próprio campo que era contra a extrema-direita, houve uma divisão. Porque, de um lado, os republicanos e o Partido Comunista Espanhol quiseram restabelecer o governo republicano. Do outro lado, os anarquistas eram muito fortes na Espanha. Inclusive, havia muito mais presença anarquista dentro do movimento operário do que da própria... Não, os anarquistas eram mais presentes entre os operários do que a própria esquerda. E os anarquistas quiseram já partir para a construção de comunidades, né, comunas, sem governo. Os anarquistas já quiseram partir direto para a construção de uma sociedade sem governos.
E havia lá um partido chamado POM, Partido Operário Unificado Marxista, que era de esquerda, mas ele era contra a ditadura do Stalin na União Soviética. Tá? Então houve essa divisão. E o POM apoiou os anarquistas, inclusive, nesse projeto. E a União Soviética, que era governada pela ditadura do Stalin, não gostou disso e mandou o Exército Vermelho da União Soviética lá, tanto para combater os fascistas, quanto para combater os anarquistas e os membros do POM, POM, que no entender da União Soviética eram considerados trotskistas, seguidores do Trotsky. Essa divisão também facilitou a vitória do general Franco. E outro detalhe é que os países democráticos, França e Inglaterra, não apoiaram o lado democrático na luta contra os fascistas. Já a Alemanha nazista e a Itália fascista apoiaram o golpe militar, o golpe de Estado do general Franco, apoiaram o golpe da extrema-direita. E, inclusive, os nazistas bombardearam a cidade de Guernica, que até se transformou num quadro do Picasso, Guernica. Ele estava lá, ele viu as bombas caindo, gente morrendo, gritos, horror. Então, o Picasso imortalizou o ataque nazista a Guernica, na cidade de Guernica, no quadro Guernica, que leva esse mesmo nome. E até um oficial nazista viu o quadro e falou assim para o Picasso, mas foi você quem fez isso? O Picasso falou, não, quem fez isso foi você. Foram vocês, nazistas. Quer dizer, a Itália fascista do Mussolini e a Alemanha nazista do Hitler disseram que não iam intervir, mas intervieram, apoiando a extrema-direita. E após um processo todo de lutas, né, sangrentas, aí a extrema-direita venceu a Guerra Civil Espanhola e em 1939, quando foi então estabelecida a ditadura do general Franco, e logo quando chegou ao poder, o general Franco, veja bem, já foi perseguindo quem era contra ele. Então, cerca de 20 mil pessoas foram executadas e enterradas em valas comuns no governo do Franco. Pessoas que eram a favor da democracia, ou que eram de esquerda, ou que eram anarquistas, enfim, qualquer um que fosse contra o Franco era então perseguido, executado, e 20 mil pessoas foram executadas e enterradas em valas comuns. E tem um documentário, inclusive, que mostra que até hoje, os mais idosos, tem casos de mais idosos que moram do lado de pessoas que foram torturadores deles. E a ditadura do Franco durou até 1975, quando ele faleceu. Então, quando ocorreu a morte do Franco, em 1975, a democracia foi restabelecida na Espanha. E, inclusive, hoje, o governo da Espanha é um governo de esquerda. Né? Ou seja, tem um Jundiaí, inclusive, se for, espero que ele esteja vivo ainda, porque não encontrei mais ele, um senhor já idoso, Juan Sanz Martínez, um escritor espanhol que lutou na Guerra Civil Espanhola. Ele fazia parte da juventude libertária, próximas aos anarquistas. E esse livro aqui dele, né, que eu tenho autografado, fala então da experiência dele na Guerra Civil Espanhola. Inclusive, ele quase morreu nas mãos da Falange, né, do partido das tropas aí, militares da extrema-direita. E aqui tem aí o autógrafo dele, ao amigo Luiz Lima, com todo afeto, Juan Sanz Martínez. Ele usa o codinome Rosamar. E ele conheceu a mulher dele no meio dos conflitos, porque ele quase perdeu a perna, que ficou congelada devido ao frio. A mulher dele, quer dizer, na época era a enfermeira dele, né? Salvou a vida dele, depois se casou com ele.
atualmente a mulher dele sofre de mal de Alzheimer. Quer dizer, foi um caso de amor autêntico, né? Infelizmente, hoje em dia, isso tem se tornado raro, né? Amor verdadeiro. E eles se casaram. Então, ele conheceu a esposa no meio da guerra, né? A enfermeira dele se tornou esposa dele e estão juntos aí há décadas. Né? E eu perguntei para ele, o que você pensa aí do mundo atual? Veja bem, a pessoa que vê do que o ser humano é capaz, as atrocidades, os crimes, o genocídio que o ser humano é capaz de realizar, fica inconformada com o próprio ser humano, fica descrente do próprio ser humano. Então eu perguntei para ele, o que você pensa do mundo atual? Ele falou assim, de todas as filosofias, religiões e ideologias políticas criadas pelo ser humano, não existe mais nada para se acreditar. Eu virei cético, não acredito em mais nada, foi o que ele me respondeu. Né? Então, preciso compreender por quê, né? Que ele chegou a esse estágio de ceticismo. Ele viu do que o ser humano é capaz. E, infelizmente, até hoje, né, estamos vendo aí de muitas coisas feias, né, que o ser humano é capaz de fazer. Né? Então, infelizmente, a maior parte da humanidade não aprende com a história. E por isso é que eu digo para vocês, estudem história, e não somente estudem a história, mas aprendam as lições da história. Né? E entre elas está que o extremismo é sempre ruim e não conduz a lugar nenhum a não ser a situações de calamidades. Né? Até a próxima aula.